Olá, olá, muito bem-vinda, minha querida amiga Mulher que Vence, que Deus abençoe você rica e abundantemente. Hoje o programa está muito especial, fique conosco até o final, tá bom? Hoje na Dica do Dia, nossa amiga Carla Macedo, como eu já disse durante todo o mês de abril, ela trouxe dicas sobre o espectro autista e como identificar que eu posso ter um autista em casa. Então, ela traz essa dica para nós, tá bom? Tem mensagem especial que eu ministrei em Francisco Morato, aqui em São Paulo. Palavra de poder, vai ajudar você, tenho certeza. E tem também o trecho do nosso grande evento aqui, a Viva Senhor, que nós tivemos aqui na nossa sede estadual de São Paulo, contando as bênçãos, os testemunhos, as canções. Enfim, então hoje tá imperdível. E já vou pedir correndo para você compartilhar com as pessoas que você ama. Acesse o nosso YouTube oficial, Mulheres que Vencem, e o nosso programa está lá disponível para você compartilhar com as pessoas que você ama, tá bom? Estamos também ao vivo pelo YouTube da Hit TV, onde você pode também compartilhar com as pessoas que você ama, tá bom? E falando em compartilhar com as pessoas que ama, deixa eu lembrar você que nós estamos também disponíveis para ajudar você e você saber todos os detalhes do Ministério Mulheres que Vencem através das redes sociais oficiais aqui de São Paulo. Aqui pelo Facebook Mulheres que Vencem SP, também o nosso Instagram, @Mulheres que Vencem SP. Manda um direct, manda uma mensagem para nós, ali a gente vai poder te ajudar, vai poder aconselhar você através da Palavra de Deus. E você que me assiste de qualquer outro estado desse Brasil maravilhoso, pode também acessar a rede social das Mulheres que Vencem aí do seu estado. Basta você colocar Mulheres que Vencem, a sigla do seu estado, RJ, MG, seja onde é que você está. Aí você coloca e você vai ser abençoada com o conteúdo que está lá, tá bom? Glórias a Deus por isso. Vamos começar então, dar um start aqui no programa de hoje, trazendo aquela mensagem linda que eu trouxe às amigas de Francisco Morato aqui em São Paulo. E olha, foi bênção de Deus para elas, eu tenho certeza que vai ser para você também. A gente traz hoje a segunda parte, a gente que trouxe essa mensagem na semana passada, hoje também traz um trecho dela e Deus vai abençoar você. Vamos lá, vamos começar o programa de hoje trazendo mensagem de fé. Por trás de toda a normalidade, a Bíblia diz que existe a mão do inimigo. Volto a dizer, cada um de nós nascemos para ser plenos em Deus. Se existe alguma normalidade que está te consumindo, Satanás está por trás. Não adianta, por quê? Porque ele é mau em sua essência. Ai meu Deus, mas por que o adultério chegou na minha casa? Por que ele me traiu? Porque Satanás usou as situações. Usou uma mulher do trabalho, a culpa não é dela, ela também foi usada. Quantas pessoas são destruídas porque deixam brechas para o inimigo agir? E é exatamente o que aconteceu aqui. O povo tinha acabado de ver o fogo consumindo um monte de gente que ficou lá atrás. Correram para Moisés, Moisés, ora aí a Deus que o negócio está difícil, vai morrer todo mundo. Moisés orou, o que o povo fez? Vamos andar certinho agora, hein gente, senão o fogo vai descer de novo. Vamos, é o povo que quando vem para a igreja ora, o pastor ora por ela, a pessoa é liberta, fica limpinha. Aí de repente começa a não vir mais no culto. Não preciso não vou nem participar da campanha, porque eu estou bem com Deus. Vai nessa. Não preciso ir de quarta, sexta, domingo, eu vou só no domingo. Coitadinha, quarta-feira você tinha que estar ouvindo o fortalecimento da família. E na sexta, você precisa aprender o que é libertação. Mas eu não preciso mais ser liberta, eu não tenho mais demônio, mas na sua casa tem um monte. E você precisa aprender a ter autoridade para mandar ele embora. E isso tudo tem faltado dentro das igrejas. O povo está só indo na igreja no domingo e falar, glória a Deus, Jesus, eu te amo. Ai, o Senhor é lindo. Chega em casa, está a vida toda lascada. Essa não é a vida que Deus planejou para você. Essa não é a vida que Deus planejou para nós. Se não estamos tendo uma vida abundante, então precisa mudar algo. Deus, eu vou até mudar então. É isso que eu vou fazer. Eu me lembro quando há muitos anos atrás, eu cheguei na igreja também toda lascada na vida, com vida familiar destruída, cheia de depressão, uma garota cheia de ansiedade. E quando eu sentei na igreja, eu ainda tinha o velho conceito da religiosidade. Eu vou na igreja e Deus vai me abençoar. Eu tinha ido em vários médicos. Eu comecei a ter os primeiros sintomas da depressão e da ansiedade com tonturas, um descontentamento. Minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem alguém na sua casa, na sua família, nos seus colegas que estão enfrentando a depressão, isso não é uma questão de força de vontade. Chega a ser algo fisiológico. A pessoa não... sai daí, levanta dessa cama, vamos caminhar um pouquinho no sol.
Seria ótimo se ela conseguisse, mas ela não consegue. É mais forte do que ela. Não é uma questão de, ai, tá bom, vai, tô sem vontade, mas eu vou. Não. Porque o descontentamento, ele vem dentro do coração. A vida perde a cor, tudo fica cinza. E eu sempre fui uma jovem que sempre amei viver. E de repente eu me lembro claramente do primeiro sintoma, quando eu estava na porta da minha sala na faculdade, conversando com os amigos, e de repente veio como uma flecha, uma tristeza profunda. Mas o que te deixou triste? Nada. Nada. De repente eu perdi a vontade de ficar ali. Também não queria entrar na sala de novo. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Tudo perdeu sentido naquele minuto. Mas, como toda pessoa que talvez enfrente isso, fui tampando o sol com a peneira. Não é nada não, vamos indo. Deve ser coisa da minha cabeça. E fui indo. Aí de repente começaram a aumentar os sintomas. O descontentamento vinha de repente. A mão começava a suar, o coração acelerava. Eu ficava ofegante, parecia que eu tinha dado volta em 10 Maracanã. Meu Deus, o que eu faço agora? De repente, andando na rua, indo para o trabalho, que eu ia a pé para o trabalho, eu me lembro daquela situação horrorosa, que eu falava, vou morrer aqui no meio da rua, vamos encontrar como indigente. E fiquei naquela situação. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, eu vou no cardiologista, deve ser alguma coisa no coração. Não tinha nada. Eu falei, ué. A vista ficava embaçada. Fui no oftalmologista. Não, você não tem nada. Eu falei, meu Deus. Você foi em tudo que é médico. Você não tem nada, você é muito jovem, vai caminhar que você está sedentária. Aí eu falei, meu Deus, e agora? E quando dava a crise, eu ia correndo para o hospital, eu ia para o pronto-socorro. Eu chegava ofegante, sem ar. Aí a enfermeira falava, o que você tem? Eu não sei. Olha que situação. E aquilo só fazia eu piorar. Porque quando você não sabe o que você tem, é horrível, porque você não sabe expressar. Quando você chega com uma dor na perna, é fácil dizer, eu estou com uma dor na perna. Mas quando o seu problema é na mente, não tem como você expressar. Eu falei, meu Deus, e agora? Falei, agora... E aí eles me davam aquele remédio para dormir cavalo. Aí eu saía calminha. Agora eu posso ir? Pode. Ir embora. Mas eu comecei a ver que eu falei, meu Deus, só pode ser espiritual. Por que, pastora? A senhora tinha crente na família? Eu não tinha crente na família, não. Minha casa era um inferno. Meus pais eram divorciados. Minha mãe e minha irmã se engalfinhavam, se pegavam pelo cabelo. Era briga o dia inteiro. Já tinha dado SAMU, polícia, tudo que você imaginar dentro da minha casa. E aí eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu falei, eu vou, porque a minha avó, a mãe da minha mãe, ela se converteu, ela era da Macumba, lá no Rio de Janeiro, e se converteu na Igreja da Graça, há muitos anos. Eu fui saber disso bem depois. E quando eu tinha uns 10, 9 anos de idade, a idade da minha filha, naquele tempo as crianças de antigamente se viravam, né? Eu vejo as crianças de hoje e falo, vocês não sabem nada. Com 9 anos, 10 anos eu pegava ônibus. Eu falei, meu Deus, vocês não sabem nada, vocês são tudo... Eu falei, meu Deus do céu. E eu vejo essas crianças de hoje. E eu estava lá sozinha na casa da minha tia, no Rio de Janeiro, e eu tinha crise de asma nessa época. E aí eu falei assim, nossa, eu tô com asma, eu vou tomar um remédio. Criança ia lá, esse aqui é remédio para asma? Tem esse aqui que seu primo toma aí. Aí eu fui e tomei. O que aconteceu? Eu fiquei pior. Começou a surgir aquelas bolotas e aquela alergia. Não vou me perder na mensagem não. Olha aqui, presta atenção. E ali, naquele momento, eu comecei a ficar inchada. Minha avó, com toda a simplicidade dela, ela disse assim, filha, deita aqui. Você crê que se a vovó fizer uma oração, Deus vai curar você? Com 10 aninhos, 9 aninhos, eu falei, eu creio. Nunca tinha ouvido falar de evangelho. Falei, creio, vó. Ela foi, ungiu, eu vou ungir você. Demônio, sai daí agora, em nome de Jesus, eu repreendo esse mal. Oração simples, de 2 minutos, porque ela não tinha muito conhecimento. Aí aquele negócio me deu um sono, eu dormi. Quando eu acordei, eu não tinha mais nada. Deixa eu explicar uma coisa para você. Às vezes você vive numa casa que é um verdadeiro inferno. Aí você fala assim, meu filho nunca vai se converter. Seu filho se converte quando ele vê a tua fé. Não é talvez o seu testemunho. Você queria ter a família de margarina. Todo mundo vamos sentar, vamos comer junto. Às vezes sua vida não tem nada a ver com isso.
Mas se o seu filho vê uma mulher que se ajoelha e ora, e a situação lá na frente mudar, ele vai olhar e vai falar assim, ó: eu creio nesse Deus porque a minha mãe orou e Deus respondeu. Quando ele tiver o problema, o primeiro problema da vida dele, ele vai lembrar desse Deus, que pode ter demorado, mas que responder, ele responde. Não esmoreça a sua fé. Eu fui lembrar desse Deus da minha avó, que me livrou de uma alergia. Falei, isso aí só pode ser espiritual, eu vou para a igreja. Só que quando eu cheguei na igreja, eu achei que a igreja era a religião. Eu ia quarta, eu ia sexta, eu era aquele membro que o pastor olhava e falava assim: ó, essa irmã é fiel, hein? Eu era nada. Eu ia quarta, eu ia sexta, eu ia domingo, eu ia em tudo que era oração, porque eu queria ser curada daquele mal. Mas ninguém vem na igreja querendo ser batizado com o Espírito Santo, não. Todo mundo vem porque está lascado. Todo mundo vem porque está com um problema de saúde, problema de alguma coisa, e Deus é maravilhoso, porque quem busca o favor acha a graça. A gente entra na igreja buscando o favor de Deus, foi o que eu fiz. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, me mostrou que o que Ele tinha para mim era muito mais do que aquilo que eu pedi ou pensava. É o que Ele tem para você também. Você entrou querendo buscar ajuda para o teu marido, para o teu filho, para você que está doente. Seja qual for o motivo, Deus tem muito mais para você do que aquilo que você tem pedido ou pensado. Eu entrei na igreja, eu falei, eu vou ficar aqui, do lado da minha casa, Igreja Internacional da Graça de Deus. Fui lá. Na época minha mãe era casada com um rapaz 20 anos mais novo. E aí, era um jovem praticamente, mas ele começou a ir na igreja. Falei, que igreja que você vai? Eu comecei a ficar curiosa, fui perguntando algumas coisas para ele. E aí, eu falei, é aquela igreja ali. E fui lá, enfim. Mas fui com esse conceito: se eu for, Deus vai me dar. Se eu pisar na igreja, eu vou ser abençoada. Então eu comecei nas minhas orações a cobrar a Deus. Ó Deus, eu vim, hein? Tô aqui hoje. Minha bênção vai chegar. Aleluia. Fazia campanha todas que você imaginar. A da fronha, da lâmpada, do óleo, do azeite, da água, do sabão. Fazia todas. Mas por que a campanha é boa? E até hoje eu faço campanha. Por que ela é boa? Por que ela dá frutos? Por causa da obediência. Não é o ato em si, é a obediência no que Deus colocou no teu coração. Tem muita gente que fala assim: ai pastor, eu consegui minha casa própria na campanha da fronha. Ô pastor Odete, a senhora tem que fazer as campanhas da fronha aí, porque eu tô querendo sonhar com outras coisas. Tá dando ordem no pastor. Gente muito antiga na igreja começa a dar ordem no pastor, né? Aí você fala: ó pastora, faz aquela campanha da fronha, que foi uma bênção para mim. Mas por que foi uma bênção? Porque você sentiu de Deus e foi obediente naquilo que Deus colocou no teu coração. É igual aquela pessoa que fala assim: eu consegui uma bênção com 5 dias de jejum. Aí a primeira luta que você tem, você vai fazer o quê? Os 5 dias do jejum. Mas Deus te dirigiu? Se não te dirigiu, tu vai passar fome. Quantas vezes já tentou repetir a campanha e o ato e não deu certo? Por isso, espera a direção de Deus, que quando Deus dirigir, você vai fazer e vai ser bem sucedida. Então, o que acontece? Quando eu cheguei na igreja, eu vi aquela situação e comecei a cobrar a Deus. Deus, eu tô aqui, hein? Tô aqui, hein? Ó, pode vir, tô prontinha para ser abençoada. Tô aprendendo. Mas esse era o conceito que muitas pessoas têm. Ah, eu comecei na igreja, melhorei. Ah, eu comecei a fazer tal coisa, eu melhorei. Ah, eu vou fazer não sei o que, eu melhorei. Mas é o ato? Ou é a obediência? Ou é o que Deus está te ensinando, que está mudando a sua postura lá dentro da sua casa? Ou é a palavra de Deus que está libertando você? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É conforme você conhece a verdade, não é o ato de você ir à igreja. Percebe? Por que eu estou falando isso? Eu me lembro que quando eu estava sentadinha, igual essa senhora aqui no meio da igreja, meu pastor começou a pregar e eu tive o quê? Uma crise de ansiedade dentro da igreja. Comecei a ver tudo virando. Eu falei, meu Deus. Eu olhava para o altar, eu via 3 pastores. Aquela sensação, eu falei, meu Deus, eu vou morrer aqui na igreja. Aí eu comecei a ficar desesperada. No meio do culto, o pastor falando, eu comecei a bater palma para extravasar aquilo, porque a sensação é horrível. Aquela coisa que consome por dentro. Falei, meu Deus, e agora? Eu vou levantar e vou pro pronto-socorro de novo? Eu olhei em volta.
Eu falei assim, meu Deus, o negócio é o seguinte, eu vou ficar aqui mesmo, porque eu nunca soube de ninguém que morreu dentro da igreja. No hospital eu sei que morre, mas aqui eu vou ficar aqui, pronto, acabou. Parece engraçado, mas foi a minha fé naquela hora. Eu fiquei ali firme, porque uma crise de ansiedade, ela só sai realmente com calmante. E ali eu comecei a pensar, eu falei, não, eu vou ficar aqui, eu não vou ser envergonhada não, eu vou ficar aqui. Aí o pastor começou a falar do batismo nas águas. Poxa, irmã, por que até hoje você não se decidiu? Por que até hoje você ainda não tomou sua decisão de aceitar Cristo como seu Salvador? E aquilo foi entrando, e eu não estava aquela sensação de que não estava ouvindo nada, só entravam as palavras, eu queria era ficar de olho fechado. E aí eu levantei na mesma hora e falei, vai ser hoje. Cheguei no balcão do patrocinador, do associado, falei assim, ó, põe o meu nome aí pro batismo. Minha irmã, na hora que ele terminou de colocar o meu nome, Thaís, nananana, na mesma hora aquela sensação foi embora. Na mesma hora. Mas nem o calmante lá no hospital fazia isso. Eu não estou falando que você tem que ter a mesma experiência que eu tive, mas ali naquele momento eu vi que Cristo não é uma religião. E naquele momento eu vi que Cristo era viver a sua palavra. E aí eu fui aprendendo. Meu pastor dizia aquela mensagem de Oséias: o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Eu falei, o quê? Eu falei, então peraí, Deus, quer dizer que eu estou sofrendo porque eu não conheço? Então pode deixar, a partir de hoje eu vou conhecer. A partir daquele dia eu comecei a comer Bíblia. Naquele dia eu comecei a comer o que a palavra de Deus me ensinava. O pastor vinha, as irmãs vinham louvar, até o louvor eu anotava. Cena. Vou anotar isso também, porque eu não sabia nada de igreja. Eu não sabia nada de louvor. Na minha casa não tinha ninguém crente para eu conversar, porque na minha casa era só briga. Eu chegava do trabalho, me isolava lá no meu quarto, e lá eu ficava tentando aprender a palavra. Eu me lembro de chegar no meu pastor e falar assim: pastor, de vez em quando, me leve a mal, não, eu estou falando isso da santidade, mas de vez em quando, o senhor pode fazer um favor de me ligar? Me liga, porque eu quero ter o prazer de atender um crente no telefone. De um crente perguntar: e aí, como é que foi? Eu falo: é só bênção, foi bom, olha, eu orei. Porque se eu falar isso para o incrédulo, ele vai falar: eu fui numa vigília. Eu me lembro que na faculdade eu entrei na faculdade incrédula e saí crente. Então meus colegas viram o meu progresso. Então eu chegava e falava assim no último ano: hoje eu vou para uma vigília. Aí ele falava: o que é isso? Fala, vou te explicar. A vigília é quando você vai pra balada. Sabe quando você vai pra balada e fica a noite inteira lá, sai 7 da manhã? Então eu faço isso pra Deus. Aí eu falava: um dia tu vem comigo, vai ver como é bom. E olha, te garanto, tu não chega cansado, tu emenda com outro culto. Mas é maravilhoso. Então por que eu estou entrando nisso com você? Porque eu aprendi que se eu murmurasse, eu aprendi que se eu ficasse naquela religião, Deus, se eu fizer, o Senhor me dá, isso eu nunca ia sair daquele lugar. Olha aqui para mim, aprende uma coisa: não existe barganha com Deus. Enquanto você ficar nessa: pai, se eu jejuar, o Senhor me dá. Não, se eu fizer um sacrifício, Deus vai me dar. Deus não dá nada para ninguém. Deus honra a palavra dele quando a gente honra a palavra dele. Quando você... Mas o que é honrar a palavra dele, pastora Thaís? É quando você está no inferno lá no seu casamento e você, na hora de orar, não fica assim chorando: ai Deus, ajuda, tá muito difícil, pai, eu não aguento mais essa vida, me leva. Deus está olhando e falando assim: mas não foi isso que eu escrevi na Bíblia para ela? Eu escrevi na Bíblia para ela que ela pode todas as coisas em Cristo que fortalece. Então como é que você tem que chegar na oração? Deus, a minha vida está um inferno, pai, mas eu oro agora, porque o Senhor é um Deus que está comigo. Pai, a tua palavra diz, a tua palavra diz, a tua palavra diz. É assim que um crente ora. Na batalha que for, é saúde, é na vida financeira. Pastor, meu Deus, eu não tenho a conta, o dinheiro para pagar amanhã, mas eu creio na tua palavra, que a tua palavra diz que o Senhor é um Deus provedor. Ai meu Deus, já sei o que eu vou fazer, eu vou lá pedir o dinheiro emprestado pro fulano. Se Deus não dirigir, não vai, irmão. Deixa Deus sempre dá a resposta para nós.
E o que aconteceu com aquele povo? Foi contaminado pelo vulgo. Muitas pessoas vão tentar contaminar você, seu sentimento, seus pensamentos vão tentar contaminar você. E aí eles disseram assim, ó: ai, que vontade de comer carne, era tão bom no Egito. Que lindo que era maravilhoso, era nada, era um bando de escravo. Olha aqui para mim. Nada do que você viveu antes de Cristo pode ser melhor do que o que Ele tem para você depois dele. Para de ficar olhando foto de casamento e falar: ai, como a gente era feliz. Era nada. Ai, a gente era, olha aqui, nossa família. Às vezes está lá a família cheia de cachaça na mesa. Filhos vão dar trabalho até a gente viver e morrer. Durante toda a nossa vida. Tudo que nós temos de mais precioso, que é o nosso maná, exige de nós um cuidado. Sua saúde. Olha aqui para mim. Se você for uma pessoa que é preguiçosa com a sua saúde, sua vida não será longa. Estou falando bobagem aqui? Se a gente não cuidar daquilo que a gente come, se a partir de hoje eu começar a almoçar, tomar café e lanchar só lanche, só pastel, que é bom demais, né? Esfirra. Quantos anos você me dá? Hã? Por que eu estou falando isso? Porque é mais fácil. Então, quando eu tenho o trabalho de fazer as coisas para eu poder comer, é porque eu estou pensando naquilo que eu quero ter vitória. Eu quero ter vitória na minha saúde. Eu posso até viver uns 80 por aí, mas eu vou estar com gordura no fígado, eu vou estar com diabetes, eu vou estar com pressão alta, eu vou estar com tudo isso. Mas voltando agora para a parte espiritual, tudo aquilo, a vida espiritual mesmo. Se eu chego aqui, não oro, não leio, não faço nada, o que eu vou dar para você? Como é que eu vou te abençoar? Como é que Deus vai fazer a obra na tua vida? Essa reunião para você é um maná. Para mim é um maná. Estar aqui é um maná. Mas deu trabalho. Eu venho de longe, eu prego, eu estudo a palavra, eu oro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Presta atenção aqui agora. Pastora, mas a senhora está falando uma coisa que eu nunca tinha pensado. Hoje aí fora, o povo quer falar, eu ouço direto essa frase: casamento é uma instituição falida. Hoje as jovens, as meninas jovens não têm pressa mais para casar. Elas não querem sair de casa. Mesmo porque na nossa época, quando a gente era filho dentro de casa, a gente tinha que ajudar. Hoje não, eles são hóspedes. Então, os filhos hoje são diferentes do que a gente foi. As crianças novas tinham missão. Elas tinham o que fazer. Então talvez até haveria uma pressa de sair e ter sua casa, sua família. Mas hoje não. Mas eu também vejo isso lá fora. Deixa eu te ensinar uma coisa. Alguns dias atrás, a partir das 5 horas da manhã, eu comecei a virar na cama de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu estava numa grande batalha espiritual. E aí eu comecei com a seguinte frase na minha mente: o único que faz você ver o mal das coisas e das pessoas é Satanás. Por que eu estou falando isso? O seu casamento é uma bênção. É o diabo que faz você achar que ele não presta, que você escolheu errado. Seus filhos são uma bênção, uma herança do Senhor. Mas o diabo faz você achar que você criou eles mal, que você foi uma péssima mãe. O diabo faz você ver tudo de ruim nas pessoas e nos lugares e nas coisas onde você vai. Glórias a Deus. Essas mensagens de fé, elas são importantes porque as mulheres entendem. Você sabe que muitos homens também acabam participando ali dessas reuniões. E eu dou glórias a Deus por isso, que Deus tem falado ao coração deles também. E a palavra é assim, né? Ela entra dentro do nosso coração e ela transforma. E as pessoas, quando ouvem a palavra de Deus, elas sentem que elas vão então romper aquele mal que elas têm enfrentado, aquela situação. E é o que tem acontecido nessas campanhas das Mulheres que Vencem, algumas campanhas também que eu faço pelo Brasil afora, homens, mulheres, a Igreja de Cristo que precisa ouvir a verdade. Então, quando a verdade é ministrada, a bênção de Deus acontece.
E muitos testemunhos aconteceram nesse dia também em Francisco Morato, mas também acontecem milagres pelo Brasil afora. Aqui na nossa sede estadual de São Paulo não foi diferente. Nós tivemos um grande evento aqui e olha, quantas maravilhas, quantos milagres aconteceram. Eu quero compartilhar com você, para você alegrar o seu coração comigo e se lembrar que o mesmo Deus que o sarou também pode sarar você. Vamos ver. Desde dezembro, aqui não estava conseguindo levantar. E agora levanta bem bonito pra gente ver. Tá livre? Obrigada, Jesus. Agora, minha amiga. Tá boa do joelho? Bate os 2 pés no chão e glorifica a Deus. Aplauda Jesus bem forte. Ação na hora de urinar. Tava sentindo agora e sumiu. Obrigada, Jesus, pra mim. Já faz 4 anos que eu venho fazendo tratamento, né? O médico disse que era o que nesse joelho? Olha, ele nem falou, pastora. Só tô fazendo tratamento porque ele disse que era joelho fraco. Os ossos. Tá. Tava fraco e tudo vem fazendo tratamento, né? Chegou aqui com alguma Não, eu dor? cheguei andando, né? Normal. Andando normal. Mas só que doía, tava doendo, Tava né? doendo. E eu tô até tomando injeção, aplicando injeção, as coisas todas. E agora? Mas essa semana eu senti, quando o pastor falou pra vir aqui, eu falei, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá, porque através da irmã... Vou pagar pra ver, vamos embora. E agora? Só um minutinho, foram tudo embora, eu fiquei. Jesus falou, você vai ficar. Todo tempo. Foi tudo embora. Eu falei, eu sei, ele vai me levar pra casa. Deus te abençoe. Maravilhosa. A paz do Senhor, eu vim Amém. determinada a buscar a palavra de Deus para destruir meu casamento, sair do meu casamento, desfazer do meu casamento. E Deus falou comigo tremendo para mim não deixar o casamento. Que linda. Glória. Então Fica firme que Deus vai transformar tudo aí, amém? Já em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Que lindo. Pastora, eu não Diga. conseguia fazer assim, ó. Tava terrível para fazer assim no braço. É. E glória a Deus, eu consegui. Eu vi que você estava toda emocionada. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Louvado seja Deus. Nas pernas, não Chegou com dor nas pernas. Quanto tempo essa dor? Tá linda, tá pulando, que é uma beleza. Olha lá, ó. Pelo menos filmado, tá registrado. Só 3, Minha aí a gente vai... respiração, que estava ofegante, estava muito ruim. Agora, graças a Deus, estou livre. Respiração estava ofegante. Estava muito ruim. E agora sumiu. Sumiu, estou livre. Tá livre, foi transformada. Obrigada, Jesus. Eu tava sentindo muita tristeza, assim, um desânimo muito forte antes de vir aqui na hora da oração. Deus queimou todo esse mal e eu tô me sentindo melhor do que nunca agora. Ai, que linda! Pastora, eu cheguei hoje atrasada na igreja com muita dor no joelho, que a irmã mesmo viu que eu cheguei atrasada, mas eu consegui chegar e estou aqui, em nome de Jesus. Graças a Deus, chegou e agora tá feliz. Obrigada, Jesus. Quem mais? Thaís, fui renovada no Espírito Santo. Senhora Thaís, eu tava com meus 2 joelhos aqui, que nem a classe pode ficar rangendo, que agora eu fiz aqui, parou de ficar. Saiu e aqui é que? Saiu. Agora vai ficar só bênção, amém? Em nome de Jesus. 2 semanas com rinite e dor de garganta. E agora? Fez de tudo. Tava rouca e já tá gritando, contando testemunho. Desde 2002 que eu tinha um problema crônico nesse braço, que era comprometimento no túnel do carpo. Olha só que onde eu sério. cheguei a fazer 12 eletromiografia. Certo. Todo ano eu repetia. E sempre com comprometimento, né? Não melhorava nada, fazia fisioterapia e continuava com problema. Aí chegou uma hora que eu parei, desisti, fiquei... Isso compromete seus movimentos? Comprometia muito. Hoje melhorou, assim, 80%. Hoje, assim, ultimamente, né? Imita pra gente como a senhora fazia. Fecha assim, como é que era antes? Não, conseguia antes fechar, eu não mas aí não... totalmente a mão. E agora? Agora eu estou fechando. Que lindo. E eu cheguei com muita dor no braço. Eu sentia muita dor de cotovelo, gente. Ai, meu Deus, ela tinha dor de cotovelo, misericórdia. Era constante, era E agora foi embora. Já apertei, Sumiu já procurei, tudo. já procurei. Obrigada, Jesus. Aqui ele tira até a dor de cotovelo. Glórias a Deus, né? Quer participar de uma de nossas campanhas? Não esqueça de acessar nossas redes sociais, nossas mídias sociais oficiais que estão passando aí na tela para você. Você pode acompanhar aonde estará
a próxima campanha das Mulheres que Vencem para você participar, levar sua amiga, levar aquela que está em depressão, aquela que precisa do consolo de Deus. Enfim, Deus quer ajudar e levantar vocês, tá bom? Glórias a Deus por isso. Olha, durante todo o mês de abril, a gente trouxe aqui mensagens, ou melhor dizendo, na Dica do Dia, a gente trouxe a nossa amiga Carla Macedo, de Belém do Pará, e que trouxe para nós dicas preciosas sobre o espectro autista. Hoje não será diferente. Hoje a gente traz aqui uma mensagem da Carla ensinando como identificar que eu posso ter um autista dentro da minha casa, ou na minha rede de amigos, ou o meu familiar. Quais são os sinais que eu posso identificar que possivelmente tem o autista? É claro que ninguém tira o diagnóstico assim não, né? Demora até mesmo para a gente conseguir isso. Mas como é que eu posso perceber? Vou levar porque pode ser que precise de ajuda. Vamos ver, minha amiga Carla vai trazer essa rica dica do dia de hoje. Vamos lá. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de como identificar os sinais do autismo lá no início da primeira infância, na época onde a criança está no período do sensório motor. É quando ela consegue começar a identificar algumas questões. E existem alguns pontos que a gente pode levar em consideração, sempre observando com muito cuidado a nossa criança. Você que tem aí um sobrinho, um filho, sempre fica de olho nesses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Um dos primeiros pontos como identificação para sinais do autismo sempre será o atraso de fala. Às vezes a criança passa de um período para o outro sem ter aquele repertório. O que normalmente nós falamos para as pessoas é que a criança com pelo menos até 2 anos de idade já tem que ter um repertório. O que seria o repertório, cara? Mamãe, papai, au au, enfim, falar aquelas palavras que são bem curtinhas. A partir deste momento, quando não se tem esse repertório dentro deste período de idade, já é um momento, já é um sinal que a gente precisa levar em consideração. Um outro sinal que é bem visível aos pais, bem visível aos educadores, é a necessidade de organização de objetos. E essa é uma das características bem fortes, inclusive, do autismo. É quando a criança começa a colocar os objetos enfileirados. Vai pegar o carrinho, coloca o carrinho do lado do outro. Vai pegar a boneca, coloca uma boneca do lado da outra. Então, ela tem a necessidade de organização desses objetos. Então, também é um sinal que a gente pode estar prestando atenção aí. Um outro sinal que eu poderia falar para você é a questão da não identificação de emoções, a não identificação de sentimentos. A criança, muitas vezes, quando ela tem o transtorno de espectro autista, ela tem dificuldade em expressar emoção, ela tem dificuldade em olhar dentro dos olhos. Então, existem alguns pontos que a gente pode levar em consideração para uma possível identificação do TEA em uma criança. O que a gente sempre tem que levar hoje para uma maior importância? É que esses sinais precisam ser identificados a priori pela família, claro, pelo contexto que a criança vive, e levar até a um profissional, a um neuropediatra ou uma psicopedagoga que vai estar identificando juntamente com você esses pequenos sinais. Tudo isso é levado em consideração com muita seriedade. O autismo não é, de fato, algo muito fácil de ser identificado, melhor dizendo, de ser diagnosticado. O diagnóstico ele demora realmente um pouquinho para poder acontecer, mas é importante que ele seja feito o mais breve possível, o mais rápido possível, até mesmo para que a criança tenha essa interferência, ou seja, para que ela tenha esse tratamento, ela comece as terapias bem mais cedo do que normalmente acontece. Então, preste bastante atenção nesses sinais. Não sei
se você já identificou algum desses sinais aí na sua criança, mas é bem importante ficar de olho e, principalmente, levar a um profissional que possa cuidar disso para você. Carla, Deus te abençoe. Em nome de Cristo, continue te usando para nos ajudar, tá bom? Glórias a Deus. Olha, a gente vai terminando o programa de hoje, trazendo para você um trechinho de como foi a nossa canção especial aqui para levantar as mulheres e orando a Deus para que Ele tome o lugar dele nas nossas vidas. Foi lindo demais e agora você participa desse grande momento que nós tivemos juntos. Não esqueça, semana que vem eu volto aqui trazendo mais uma mensagem de fé, oração por você, trazendo um conteúdo especial para as mulheres e abençoando a sua casa, tá bom? Um excelente final de semana, Deus te abençoe e tchau! Diga ao Senhor, estamos reunidos aqui. Declare, estamos reunidos para adorar ao único que é digno exaltar. Entronizado nos louvores do teu povo. Diga a Ele, reina, reina, com teu lugar na minha vida, com teu lugar na minha família, com teu lugar, reina, glória, reina.
exaltado nos louvores do teu povo. Com toda a tua força, diga: Rei.